Raptada ontem no bairro Santa Cruz, aqui em Cascavel. A menina é acolhida há pouco mais de um ano por uma família aqui da cidade através do programa Família Acolhedora. E esse é o assunto de agora. A gente recebe a Mari Weber aqui, que é a responsável pelo programa em Cascavel. Boa tarde, Mari, seja bem-vinda aqui ao nosso Balanço Geral. A gente teve essa situação que chamou a nossa atenção para a gente trazer aqui mais detalhes sobre como que funciona o programa, né? São famílias que se disponibilizam a acolher crianças e adolescentes. Em que casos essas crianças podem ser acolhidas? Seja bem-vindo. Obrigada. O Família Acolhedora ele é um serviço tipificado pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Ele é regido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e existe um percurso muito criterioso para uma criança chegar no acolhimento, né? Então, para uma criança ser acolhida por uma família acolhedora, é porque ela estava em uma situação de violência, uma situação de negligência, de abandono, de maus tratos. Então, quem autoriza esse acolhimento é somente o Poder Judiciário. Então, todo o acolhimento realizado, ele passa por toda uma rede de proteção antes, que a gente tenta trabalhar com essa família para que não precise do acolhimento, né? Para que essa família receba apoio, para que ela supere as suas dificuldades e evite que essa criança seja afastada. Porém, em muitos casos, né, infelizmente, a família acaba não aderindo e é necessário esse afastamento dessa criança para que a gente proteja, né? E aí, após o acolhimento, que a gente faça todo um trabalho para a família para a gente avaliar se existe a possibilidade desse retorno ou não. E quando a gente fala de crianças, é até que idade? Crianças e adolescentes até 18 anos, incompletos. E por quanto tempo a criança ou adolescente pode ser acolhido por uma mesma família? A gente não tem um prazo estipulado. O ECA diz que o acolhimento ele não deve ser superior a 1 ano e meio. Então, nesse 1 ano e meio, a gente tem que empreender esforços para que essa criança retorne para sua família. Caso não seja possível esse retorno, que essa criança seja colocada numa família substituta, que é a adoção. Então, nós temos esse prazo, é lógico que a gente não aguarda 1 ano e meio, né? Em muitos casos, retornam para sua família bem antes disso. Porém, esse é o prazo legal que a gente tem. A família acolhedora, a gente, quando é acolhida direto no família acolhedora, a gente evita que ela seja transferida. Então, a nossa ideia é que ela vá para uma família, que ela fique nessa mesma família até o retorno para casa. Então, não existe um prazo determinado. E quando a gente fala dessas famílias, existem algumas regras, né? Para que elas possam receber essas crianças e adolescentes. Exato. As famílias, é um trabalho voluntário, né? Essas famílias, elas recebem uma bolsa do município, mas é apenas para cobrir essas despesas que essa criança vai trazer. É um trabalho voluntário, então elas se inscrevem e após a inscrição dessa família, ela passa por um processo de seleção e de capacitação. Então, essa família não pode ter nenhum antecedente criminal, né, nenhum problema com a justiça. Ela passa por uma capacitação que dura 1 semana. Então, que a gente trabalha a questão do cuidado, né? O cuidado para não expor essa criança, para não expor a família de origem. Enfim, para que essa família temporariamente assuma todos os cuidados de uma maneira que seja boa para a criança, boa para a família, que a equipe consiga trabalhar em conjunto com essa família acolhedora. E qual que é a situação, né? Você falou que é uma situação bastante específica, né? Essa do Família Acolhedora, porque a gente também tem instituições que acabam acolhendo crianças e adolescentes. O que muda nesses casos? Exato. O que a gente... Cascavel tem uma conduta de evitar a institucionalização, porque a gente avalia que não é bom para ninguém ficar numa instituição, né? Principalmente uma criança que precisa ser estimulada, que precisa de uma individualidade nos cuidados. Então, a gente prima para que essas crianças fiquem em família acolhedora, para que a rotina não seja muito diferente das outras crianças, né? Então, hoje, a maioria dos casos, 90% dos casos, encontram-se em família acolhedora. Nós temos 2 instituições também, uma desenvolvida por uma entidade, que é o Recanto da Criança, que acolhe crianças e adolescentes, e também temos uma outra unidade de acolhimento que é somente para adolescentes. Porém, essas unidades, elas trabalham aí na retaguarda. Então, percebeu que esse acolhimento vai perdurar por muito tempo, a gente já solicita transferência para o acolhimento familiar. E aqui em Cascavel, hoje a gente está falando aí de cerca de 200 crianças e adolescentes que são acolhidos hoje pelo programa, é isso? Exato. Distribuídos aí em mais de 150 famílias acolhedoras. E durante esse período, né, a criança foi retirada aí da família, né, da família biológica, está com a família acolhedora, ela continua mantendo alguma relação com a família biológica? Como que funciona? Continua. A gente faz o que a gente chama de visita monitorada.
Então, o que é isso? Porque a nossa ideia não é afastar a criança da família de origem, muito pelo contrário, é a gente trabalhar para que essa criança retorne. Então, semanalmente, essa família ela vai até a sede do Família Acolhedora, um técnico, um psicólogo ou um assistente social acompanha essa visita e também avalia, orienta. Então, a família, de forma alguma, ela deixa de ter contato com a criança, a menos que essa família esteja oferecendo algum tipo de risco e que aí o Poder Judiciário determine a suspensão das visitas. Mas, via de regra, todas as famílias realizam visitas para as crianças. E os próprios municípios é que ficam responsáveis pelo programa em cada cidade? Como que funciona, né? Essa responsabilidade? Exato. É municipal essa responsabilidade, porém, nós somos fiscalizados pelo Ministério Público e nós temos uma relação muito próxima com o Poder Judiciário, porque todo o acolhimento, ele é um processo judicial. Então, a família tem que participar de audiências, nós temos que mandar relatórios mensal para o Poder Judiciário, informando qual que é a situação da família, se avançou, se a família aderiu, como que está a criança. Então, nós somos diariamente fiscalizados por esses poderes. E existe alguma questão aí de sigilo com relação a essas famílias, né, para garantir também a proteção dessas crianças? Como que funciona essa parte legal aí, né, do programa Família Acolhedora? Existe. Como Cascavel é uma cidade grande, né? Então a gente, via de regra, a gente tenta colocar essa criança num território afastado da família de origem, justamente para não ter essa possibilidade aí da família ter contato, enfim, atrapalhar ali o processo de acolhimento. A família acolhedora não sabe quem é a família de origem, a família de origem também não sabe quem é a família acolhedora. Então, tanto na visita monitorada quanto nos atendimentos, ele é feito pelos técnicos do serviço. Então, a família, ela é uma peça fundamental no cuidado, né? Mas todo o trabalho com a família de origem é feito pelos técnicos do serviço. Me chamou a atenção agora como que é feita essas visitas, já que tanto a família biológica quanto a família acolhedora, uma não tem relação e nem conhece a outra. Como que funciona? É a equipe do serviço que viabiliza isso. Então, nós temos um motorista no serviço, ele vai na casa da família acolhedora, pega essa criança, leva na sede do serviço, faz a visita monitorada e depois a gente retorna. E isso tem uma periodicidade? É semanal. Semanal. As visitas são semanais. E aí tem um tempo específico para essa visita? Passa um dia ou passa algumas horas? Como que funciona? São algumas horas, né? Algumas horas, o técnico fica ali junto, a gente dispõe de um espaço que tem parquinho, então para a família brincar, a família pode levar alguma coisa para a criança comer. Existem ocasiões que a gente faz até aniversários dentro do serviço, para aproximar mesmo a família. Em alguns casos bem específicos, a gente autoriza a família acolhedora. Por exemplo, a gente tem um caso de uma criança que tem uma deficiência, e a família acolhedora conseguiu administrar muito bem isso, conseguiu prestar os cuidados, e a família acolhedora estava num processo ali de ensinar a família de origem, a família biológica, a prestar esses cuidados. Então, de acordo com a avaliação técnica, a gente permite esse contato, mas via de regra não se tem. E quando a gente fala, né, temos aí família biológica, temos a família acolhedora, temos a situação das crianças e adolescentes, é oferecido um suporte, uma estrutura com acompanhamento de especialistas, de psicólogos, psiquiatras, recebem toda essa rede de apoio? Como que funciona? Existe. Nós temos os técnicos do serviço, né, que são psicólogos, assistentes sociais, que prestam esse atendimento, né, que são os encaminhadores aí para a rede, e aí nós temos toda a rede de proteção. Então, não é porque uma criança está acolhida que ela é segregada, né, que ela não tem acesso. Então, é os próprios serviços de saúde, as unidades de saúde, os CAPs, os CASM, que fazem o atendimento, tanto para a família de origem quanto para a criança. E existe alguma possibilidade, né, porque são lares temporários, né, para que a criança e o adolescente retornem aí para sua família de origem. Mas existe alguma possibilidade de que isso não aconteça e a criança possa ser adotada? Existe alguma situação? Existe. A gente tem vários casos em que, infelizmente, a família não consegue se reorganizar, não tem condições ou, às vezes, não tem o desejo de ter essa criança de volta. E aí a gente trabalha em conjunto com a equipe técnica do Judiciário, que é essa equipe técnica que habilita as famílias que estão cadastradas para adoção. Né? Então, aí encerra o nosso trabalho ali, que é de acolhimento, e entra a equipe técnica do Judiciário, que vai preparar uma família adotiva, né, que vai fazer todo esse processo de adoção.
E a família acolhedora pode se interessar em adotar essa criança ou adolescente? Não pode. A gente deixa muito claro isso, né? Desde o processo de capacitação, de inscrição das famílias, que elas são famílias acolhedoras. Elas não são, inclusive um dos critérios é não estar na fila para adoção. Porque a gente entende que a família acolhedora, se ela estiver apta à adoção, talvez ela atrapalhe o processo dessa criança retornar para casa, que é o principal objetivo do acolhimento. Então a gente deixa muito claro isso. Eu tenho o desejo de adotar, de ter um filho, então eu tenho que ir no fórum, me cadastrar e é uma outra linha. Agora eu quero cuidar, né? Eu estou dispondo a cuidar temporariamente de uma criança. Aí é família acolhedora. E como faz para se tornar uma família acolhedora? Só entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social, né, fazer um cadastro e aí quando a gente abrir as inscrições para nova capacitação, a gente entra em contato com essas famílias, elas passam por esse processo aí de capacitação, de análise documental, a equipe técnica vai na casa da família também para saber se essa família tem condições de cuidar dessa criança, né? Porque não é só eu quero, né? Eu tenho que ter minimamente um local para essa criança estar, né? Então a equipe técnica faz todo esse preparo e após passando essas etapas, ela está apta para ser família acolhedora. Existe uma fila de espera, porque às vezes, né, por exemplo, surge uma criança e ela precisa ir para uma família acolhedora. Como que funciona? Existe um cadastro reserva, vamos assim dizer, aí, de famílias para ir direcionando de acordo com a necessidade? Hoje a gente não tem uma fila de espera. Então, todos os casos que chegam para acolhimento, a gente organiza uma família ou a gente coloca numa instituição temporariamente, né? Existem famílias acolhedoras, sim, que vão no serviço e que se inscrevem, que a gente tem uma lista lá, a gente deixa umas 30, 20 famílias, aí a gente realiza a capacitação. Mas hoje, felizmente, Cascavel já tem essa prática do acolhimento familiar e nós temos muitas famílias que estão aptas, né, e que desejam participar do programa. Então a gente tem aí um número de 200 crianças e 150 famílias. Hoje. Nós acolhemos muito grupos de irmãos, né? Então a gente tenta não separar grupos de irmãos. Então uma família acolhedora, às vezes, ela está com mais de um acolhido. Tranquilo, então. Mari, muito obrigado pelos esclarecimentos, por explicar para a gente como que funciona o programa. Lembrando que é um programa nacional e que é coordenado pelos municípios, né? Só reforçando isso. Isso mesmo. Então, muito obrigado a Mari, que gentilmente nos atendeu, faz parte aqui da equipe do programa Família Acolhedora em Cascavel, trouxe esses esclarecimentos, esses detalhes sobre o programa. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Imagina, à disposição. E a gente continua.